Bom, pessoal, nós estamos trazendo em nosso canal o que a gente aprendeu fazendo obras contratados diretamente para a Toyota, como a Toyota aplica o TPS nas obras. Então, falei de segurança. Em primeiro lugar, o quanto realmente a Toyota tem a visão que a segurança é o atributo mais importante na gestão da produção. Depois, o papel do líder, que é muito importante para que essa visão aconteça. E agora eu vou falar da utilização do 4S mais S, do 5S. Sim, a Toyota fala em 4S mais S, porque lá no Japão, quando se adotou essa metodologia do 4S, não havia necessidade de focar em manter, em ter disciplina nas ações tomadas. Mas fora do Japão, a Toyota viu que isso não era uma realidade, não era cultura dos outros locais no mundo e acabou adotando então o 4S mais S para justamente enfatizar a importância da disciplina das ações. Então, o 4S mais S tem uma importância fundamental pro bom desempenho das obras em todos os aspectos. Então, voltando àquela questão do papel do líder que nós falamos no último vídeo, o líder ele tem objetivos fundamentais para manter o 4S, que é facilitar a identificação dos problemas, mantendo limpa a área de trabalho, criando assim um ambiente de trabalho seguro e mais eficiente. Então, risco de segurança do trabalho está muito ligado a uma área de trabalho desorganizada, né? E aí a gente vem lá nos 4 S's, o share, a organização, que é o primeiro S, separar os materiais necessários e desnecessários, depois o seiton, a arrumação, guardar os materiais necessários de forma que possam ser utilizados e retirados com facilidade, não se ganha só em segurança, se ganha em qualidade e produtividade. O seiketsu, manter o local de trabalho sempre limpo, eliminando as sujeiras, limpar e inspecionar diariamente, retirando os lixos, que é o seizo, né? O item é limpeza, limpar e inspecionar diretamente, retirando os lixos. Então, exemplos, a gente deve guardar os materiais, sempre guardar por espécie, separando, né, aquilo que não é necessário. Veja aqui a gente tem mistura, depois a gente separa, né? Com isso, o entorno do canteiro fica limpo, torna-se visível que não se enxergava antes, né? Naquela visão dos fundadores da Toyota, se torna um trabalho agradável, permite identificar os problemas e os locais perigosos, permite trabalhar com tranquilidade. Num local bagunçado, não se consegue ter um trabalho seguro. E aí isso aumenta também a eficiência do trabalho e permite realizar com maneira, né, eficiente o trabalho, e aí a gente ganha também em qualidade. Então, fazer segurança ela acaba gerando também melhoria de qualidade, melhoria de produtividade. Parece um contrassenso, mas não é. Trabalhando com inteligência, trabalhando nos conceitos que a gente vem falando sobre como a gente pode implantar o TPS nas obras, a gente consegue ganhar tudo isso. Alguns exemplos falhos de 4S, né? Então aqui um acidente causado pela queda do material, o material desmoronou da pilha, queda num material abandonado, aí falta de 4S, incêndio ou explosão de material perigoso abandonado num local que não deveria. Aqui uma passagem, né, onde tinha um buraco ali com queda sem isolamento e sem uma identificação, a pessoa pisou e acabou caindo, né?
Então, pontos-chave do 5S: guarde os materiais em locais designados, organize por espécie, especialmente os produtos perigosos e inflamáveis, não empilhe muito alto para evitar o risco de queda, deixe os materiais longos na horizontal, né, ao invés de deixá-los na vertical. Então, aqui é um exemplo, né? Então, claro que você tem um risco de queda que você já não tem. Não coloque em materiais inclinados. Mantenha o local limpo, não suje. Então, para que você tenha o 5S mais fácil, não suje, não leve sujeira, não leve caixas de papelão, de madeira para dentro da obra, para dentro da fábrica. Faça o controle designado por um responsável. Fazer o uso distinto e correto da corrente de proteção contra queda e grade da limitação dos materiais. Então, isolar as áreas é fundamental, a gente falava lá no papel do líder. Realizar o 4S nas partes internas das áreas isoladas, não adianta isolar e deixar uma bagunça lá dentro. Deixar evidente o objetivo do local isolado. Adotar medidas para impedir o ingresso de pessoas não autorizadas, colocando correntes de isolamento em torno de áreas a serem controladas, como os locais inseguros de trabalho, de estocagem de materiais. O uso racional do espaço é muito importante, torna o trabalho mais eficaz, impedir as entradas de terceira, que é o exemplo da obra da Toyota, ó. Marcação, identificação do que é aqui os blocos, aqui isolamento dessas telas que poderiam inclusive causar acidente com alguém. Mau exemplo de uso do 5S, esse buraco sem isolamento, aqui os vergalhões sem proteções, então isso é um problema. Aqui um buraco também sem isolamento, pode uma pessoa cair, né? E aí o KYM, a reunião de manhã de segurança, ela é fundamental, né? Então o líder ele tem um papel aí de conduzir o KYM obedecendo as recomendações abaixo, verificar se as condições de saúde de todos os colegas, checar se todo mundo está com IPI, se estão sendo utilizados e se estão em boas condições de uso, olhar os riscos, apresentar os riscos existentes do dia a dia, se vai ser feito um trabalho em altura, o que eu preciso, qual é a proposta do dia, o uso de cinto de segurança, isolar a área para não ter queda, deixar claro a condição de líder quando houver alguma necessidade, se colocar à disposição das pessoas, e se houver algum problema, levar a pessoa imediatamente para a enfermaria. Então o KYM eu vou falar no último vídeo, lá no vídeo 5, é uma reunião rápida de segurança de manhã, que quem conduz é o líder, para que as pessoas tenham um respeito sobre a segurança. Se tiver técnico de segurança na obra ou na fábrica, ele pode ir acompanhando os diversos KYM, que vão, né, o líder precisa trabalhar de maneira mais, com um grupo menor, para poder fazer esse isolamento. O líder, ele tem que cuidar lá que pessoas não trabalhem com 2 metros ou mais de altura sem o cinto, e aí a gente está entrando num risco de queda, que é stop six. Se o líder não puder estar por algum momento, ele deve designar um segundo que fique em seu lugar e passando a tarja de líder momentaneamente, para que não fique sem líder uma atividade. Então a política da Toyota é sem acidente, né? Se tiver acidente não trabalha, ignorar as regras, não trabalha. A Toyota é muito rígida na questão do isolamento das regras, buscando sempre o acidente zero. Esse é o objetivo número 1 da Toyota, como a gente já falou. E para que a gente tenha o acidente zero, a gente precisa trabalhar de maneira organizada, com bom planejamento, com um líder treinado, etc., como a gente tem falado nos vídeos. Então, como reflexão final, devemos ser um bom exemplo às outras pessoas, aos nossos filhos, para que a gente possa agregar valor, para que a gente gere legado, para que a gente faça o bem para os seres humanos. Tá bom, gente? Então, agora a gente vai entrar no próximo vídeo sobre como a Toyota trabalha a gestão participativa com o fornecedor,
buscando a melhoria, o Kaizen nos seus fornecedores. Essa foi a experiência que a gente passou, quero contar para vocês. Não percam, tá bom, gente? Até mais.